Depois de quase um mês lendo, mas sem fazer vídeos, eu sei que eu tenho um monte de resenha pendente, um monte de resenha de livros sobre os quais eu quero conversar com vocês. Mas aí quando eu fui escolher o livro que eu queria resenhar primeiro para esse retorno ao canal, eu não tive a menor dúvida, tinha que ser esse, porque a minha vontade de falar sobre esse livro não diminuiu nem um pouco, e a experiência e as impressões que eu tenho depois que eu li não mudaram desse um mês para cá. O livro sobre o qual eu gostaria de conversar hoje é A Definição do Amor, do português Jorge Rei Sá. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim mais uma vez para a gente conversar sobre um livro da literatura portuguesa que tem me encantado cada vez mais, porque eu não sei o que tem os autores portugueses, mas eles conseguem escrever de uma forma tão simples, mas tão profunda, de uma forma que toca a gente, pelo menos me toca muito, né? Seja, sei lá, Patrícia Reis, Saramago, Jorge Rei Sá, Walter Ugumãe, sempre tem alguma coisa neles que faz com que parece que eles estão me escrevendo ou estão me lendo e aí me escrevem nesses livros. A Definição do Amor é um livro que tanto posso dizer que é lindo, quanto eu posso dizer que é extremamente triste. É um livro que traz a história de Francisco, um homem que é casado, tem um filho de quase 2 anos e a sua mulher está grávida. Um belo dia, ela está trabalhando, um dia como qualquer outro, e ela sente um mal-estar e desmaia. Descobre-se que ela sofreu um AVC, ela é levada para o hospital e é identificada a sua morte cerebral. Só que ela está grávida e os médicos decidem que ela vai ser mantida viva porque aquela vida que ela está gerando tem condições de ir adiante. E aí que começa essa história, que é um diário de Francisco contando pra gente tudo que ele vivenciou, que ele sofreu, que ele pensou durante esse período, esses meses em que a sua mulher gestava uma vida enquanto partia para a própria morte. É muito dolorido esse livro. Eu comentei logo que eu comecei a ler, que eu li na primeira página, porque ele já começa assim, dando uma dica pra gente do quão sofrida vai ser essa história, de como ele vai esmagar o nosso coração até a última palavra. São vários meses que se passam, se eu não me engano, é de maio a outubro, que ele vai relatando, né? E aí você vai percebendo a evolução da situação, as nuances de sentimentos, as nuances das flutuações de sentimento de Francisco. E perceber, sim, eu especialmente fiquei muito tocada com esse livro, porque eu trabalho em UTI neonatal, assim, em semi-intensiva neonatal, né, que é a unidade de cuidados intermediários convencionais, como nós chamamos atualmente. E eu trabalho dentro de uma maternidade, então tem a ala das enfermarias, tem o centro obstétrico, tem a UTI, que recebe, né, muitas gestantes e muitas mulheres também no pós-parto. E eu já acompanhei situações dessas, assim, tanto vendo colegas atendendo as famílias, quanto participando, né, daquele enredo familiar. E é muito doloroso, é muito sofrido, é muito complicado acompanhar pessoas que vão sofrendo aquele luto diário. E aí, na primeira entrada, assim, o livro é dividido, como eu falei, em meses. E os meses, você tem os dias, são entradas de diário mesmo, algumas mais longas, outras mais curtas. E a primeira entrada de diário, que é no dia 5 de maio, diz o seguinte: envelheci hoje a minha vida inteira. É a única coisa que ele diz nessa entrada, né? É uma única frase, que é justamente quando ele recebe a notícia da morte cerebral e ele precisa lidar com o fato de que aquela vida que ele sonhou não vai mais existir. E ele fica deixado assim sozinho para reconstruir isso, para lidar com isso, para digerir essa informação, porque ele está cercado de muita gente, tem os amigos, tem a família, tem vizinhos, tem várias pessoas, mas ninguém é capaz de alcançá-lo na sua dor, a gente entender o que Francisco passa naquele momento, nem o próprio filho de quase 2 anos, que fica alheio ali porque é uma criança tão pequena, né, que não tem noção do que está acontecendo. E, gente, Francisco é um personagem tão incrivelmente bem escrito. O Jorge Rei Sá, assim, o trabalho que ele fez aqui é muito fascinante, assim, é muito bacana. Para quem como eu convive com esse dia a dia de hospital, de familiar acompanhante, né, de ouvir as ambivalências, as ambiguidades e os sofrimentos e as dores das pessoas, é muito interessante. Então, assim, se você é psicólogo e trabalha em hospital, se você é profissional de qualquer área de saúde e trabalha em hospital, e você trabalha com famílias de pessoas em situação
né, de sofrimento, esse livro é muito interessante. Esse livro traz reflexões muito importantes. Eu marquei algumas coisas aqui, marcaria o livro inteiro, mas marquei algumas passagens que eu queria compartilhar com vocês, porque mais do que contar a história, assim, não tem como eu contar a história de entradas de diário. Você tem que ler para saber, né, como é que é, para sentir essa experiência. E você deve ler, eu recomendo. Mas eu guardei algumas passagens como esse início. Envelheci hoje a minha vida inteira. Foi uma frase bombástica, que eu já chorei ali mesmo e não me recuperei mais até o final do livro. Tem uma parte muito, muito, muito delicada, cáustica, direta e importante para a gente como profissional de saúde refletir, que ele fala um pouco do contato com a equipe de saúde, uma preocupação que o médico tinha o tempo todo de reafirmar para ele que a mulher dele estava morta, né? Que era morte cerebral, não tinha muito para onde ir, etc. E aí tem uma hora que ele diz, ele falando, né, refletindo sobre essa relação do médico e sobre essa ânsia do médico de que ele entendesse o que estava acontecendo com a mulher dele, e ele diz: eu sei, Caronte, que já me repetiu vezes sem conta. Então, ele começa a ficar extremamente irritado com o médico, porque o médico tem ele acha que tem essa responsabilidade de repetir, deixar bem claro, fazer com que o familiar entenda que aquela pessoa que está ali não vai voltar, que ela está morta, ela está sendo mantida por aparelhos com um objetivo específico. E aí ele chama esse médico de Caronte. Caronte, o barqueiro que leva as almas, né, para o reino dos mortos na mitologia grega. E assim, não, se a gente extrapolar essa noção do médico e passar para o profissional de saúde, essa ânsia que o profissional de saúde tem muitas vezes de que aquele familiar entenda que a pessoa que está ali está muito grave, que ela vai morrer ou que ela já está morrendo. Eu fico me questionando para quem é mesmo tão necessário que isso fique claro. Se é para a pessoa, o familiar, ou se é profissional. Se o profissional precisa ter certeza de que ele esclareceu completamente para que ele mesmo consiga lidar com aquela perda, porque ele trabalha num lugar tecnicamente de cura, mas onde acontece muita perda também, né? E isso não é difícil de digerir só para quem é familiar, mas para quem é profissional também, que lida com a morte cotidianamente. Outra passagem muito interessante é quando ele fala, né, essa filha que a mulher gesta começa a tomar forma concreta no imaginário dele, e aí ele escolhe um nome e ele diz: chamar-se-á Matilde, uma filha, mesmo que no lugar de uma mãe, não pode acrescentar tudo, não substituir o desejo que tenho dos seus beijos perdidos e para sempre. E o sempre, esse é muito e demasiado tempo. E assim como ele abre o livro com a bombástica frase: envelheci hoje a minha vida inteira, lá no finalzinho, já em outubro, ele abre o mês assim: não há de chover para sempre. É uma frase simples com apenas 6 palavras e que diz tanto, né? Traz um misto de tristeza com esperança. É como se, ao mesmo tempo que ele fechasse um ciclo, ele se abre para outras coisas. Então, talvez seja uma mensagem bem bacana para a gente, quando tudo estiver muito difícil, né? De pensar que, apesar de tudo, não há de chover para sempre. E aí eu queria fechar essa resenha, que não é uma resenha, é uma impressão de leitura, que fala da minha emoção desse encontro com Jorge Reissai. Agora eu quero ler tudo que Jorge Reissai escreveu, porque eu já achei ele incrível, eu tô fã, eu preciso encontrá-lo para dizer obrigada. E aí eu queria fechar essa resenha com uma passagem da entrada do diário de julho, que aliás, que entradas de diário que esse cara fez. Que ele diz assim, Francisco diz assim: somos feitos do que lembramos, penso. E eu não esqueço que numa cama de solidão povoada há um corpo deitado, vendo ser adiada a sua necessidade de morrer para poder deixar existir outro. O que lá se deita há muito que já não é. Resta-me apenas pedir-te que me leves o meu em seu lugar. Então, com essa frase que chega a me arrepia quando eu repito, eu queria recomendar a leitura para todo mundo de A Definição do Amor, do Jorge Reissai, mas avisando que não é um livro leve, não é um livro simples, não é um livro suave. É um livro que dói. Cada passagem que você lê. Eu tô lendo agora, eu li agora esses trechos para vocês e eu me emocionei novamente, porque é um livro que dói na gente. Mas é um livro lindo. E é um livro necessário para refletir várias coisas na vida, né? As relações, os sonhos, as coisas que a gente constrói e para trabalhar o luto. Então, se você é um profissional, é indicado inclusive para isso, né? Eu acho, porque se você é um profissional que trabalha com o luto em suas diversas formas, eu acho que pode ser bacana para você ler e para você trabalhar, sei lá, com alunos, com estagiários, com residentes. Muito bacana, eu fiquei realmente encantada, foi uma descoberta fabulosa. Jorge Reissai, A Definição do Amor.
Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se quiser deixar um comentário, se já leu a definição do amor, quiser conversar um pouquinho, estou aqui à disposição. Se quiser fazer alguma pergunta sobre esse livro, sobre mim, sobre o canal, sobre a vida, o universo e tudo mais, também fique à vontade. Um beijo e até mais. Tchau.